Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo testando, tá bom? Hoje a gente vai estar testando essa farinha de trigo da marca Fina, tá bom? É uma farinha tradicional tipo 1, enriquecida, uma farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. E ela tem fonte de 6 vitaminas e minerais, tá bom? Então, é uma farinha na qual eu já vi dela para comprar no mercado, mas nunca usei, tá bom? Em relação ao valor, o valor dela, pessoal, toda vez que eu via no mercado, ela sempre estava mais comparada com o preço da farinha Dona Benta. Tava custando 4 e pouco, dependendo do mercado 5 e pouco, mas dessa vez eu encontrei ela por R$3,69, então eu resolvi comprar para poder fazer um teste, tá bom? É um teste tanto para vocês como para mim, pessoal, porque como eu disse, eu já vi dessa farinha, porém nunca usei, tá bom? Então eu vou preparar as coisas aqui tudo direitinho pra gente poder estar fazendo essa receita, tá bom? Vou bater aqui uma massa de bolo igual dos outros vídeos. Bom, pessoal, aqui eu já arrumei direitinho, já abri a farinha, já separei todos os meus ingredientes e resolvi fazer diferente, tá? Ao invés de eu fazer aquela massa tradicional que eu sempre faço, eu vou fazer a massa de chocolate. Por quê? Porque é bom pra me testar já pra ver se essa farinha funciona na massa de chocolate. E porque aqui no canal não tem ainda a receita da massa de chocolate. É basicamente a mesma coisa, só muda que a gente acrescenta o chocolate, tá? Mas eu vou fazer a massa de chocolate que eu acho que vai ser mais interessante pra vocês, tá bom? Então aqui, ó, na minha batedeira eu já acrescentei 2 ovos, tá bom? É uma receita pequena que dá pra fazer um bolo aí de 1 kg a 1,5 kg, tá bom? Serve pra fazer na assadeira ou 15 por 10 ou 17 por 8, tá bom? Dá certo nas duas assadeiras. Então aqui coloquei 2 ovos e vou colocar meia xícara de açúcar. Isso mesmo, pessoal, meia xícara. A mesma quantidade que eu uso pra estar fazendo a mesma quantidade que eu uso para estar fazendo a receita da massa tradicional, aquela massa branca, eu uso para fazer a massa de chocolate. Por que eu tô falando isso? Porque antigamente as pessoas mudavam muito a receita quando ia fazer chocolate. Falava que o chocolate já tinha uma porcentagem grande de açúcar, então a gente não podia colocar a mesma quantidade de açúcar na receita, porque o chocolate em si já tinha bastante açúcar. Mas eu acredito que a receita tenha que mudar quando você usa achocolatado, porque aí sim, achocolatado tem uma porcentagem maior de açúcar e aí muda totalmente a receita. Então aqui, essa receita que eu tô passando pra vocês, essas medidas, tudo direitinho, é com o material que eu tô usando, que aqui no caso é um chocolate em pó, tá bom? É um chocolate 50%, tá bom? Então dá certo pra fazer com um chocolate em pó. Se você for usar o achocolatado, aí talvez não dê certo por conta dessa quantidade de açúcar que vai estar. Talvez você tenha que diminuir um pouquinho a quantidade de açúcar que você vai acrescentar aqui, porque o achocolatado, quando você for acrescentar, ele já tem mais açúcar, tá bom? Então, se você for usar achocolatado, já é outra receita, tá? Não é essa receita que eu tô passando, porque muda sim, tá bom? Então, aqui 2 ovos e meia xícara de açúcar e eu vou colocar para bater esses 2 ingredientes, tá? Apenas esses 2 ingredientes. E vou bater, pessoal, até ele ficar um creme bem clarinho. Vocês já viram outras vezes com creme amarelinho bem clarinho, tá? Então eu vou colocar aqui para bater. Pronto, pessoal, já bati bem aqui o ovo com açúcar. E agora eu vou estar acrescentando já a farinha, o chocolate e a nossa água, tá? A água, como eu sempre falo, vocês podem estar substituindo pelo leite, dá certo também. Mas eu sempre gosto de usar água, independente se for água ou leite, tem que ser em temperatura ambiente, tá? Não precisa ser gelado nem quente, em temperatura ambiente é o que mais dá certo, tá? Então aqui eu vou acrescentar 1 xícara de farinha de trigo. E, pessoal, vou contar pra vocês aqui como que eu faço a contagem da quantidade de chocolate, tá? Do chocolate aqui em pó. É chocolate, tá? Não é achocolatado. É chocolate 50%. Eu faço assim, ó. Essa nossa receita é de 2 ovos. Então eu vou colocar 1 colher cheia de chocolate. Se fosse uma receita de 4 ovos, eu ia colocar 2 colheres de chocolate. Se fosse uma receita de 6 ovos, eu colocaria 3 de chocolate.
E se fosse uma receita de 8 ovos, eu colocaria 4 de chocolate. Então eu faço a contagem da quantidade de chocolate de acordo com a quantidade de ovo, tá? Que a quantidade de ovo vai me dizer a quantidade de massa, tá bom? Parece um pouquinho confuso, mas faz nessa ordem que eu tô falando que dá certo. Então aqui é uma receita de 2 ovos, a gente vai usar 1 colher só de chocolate. Se fosse de 4 ovos, 2 colheres de chocolate e assim por diante, tá? É dessa forma que eu faço, eu acho muito mais fácil fazer dessa forma. Foi o jeito que eu me adaptei a fazer, tá? Essa receita aqui, eu aprendi ela a fazer muito tempo atrás e eu não aprendi a fazer dessa forma, acrescentando chocolate de acordo com o ovo. E isso foi a forma que eu fui me adaptando, foi a forma que deu certo pra mim, tá bom? Então, é a forma que eu tô passando pra vocês, é o que deu certo pra mim, tenho certeza que vai dar certo pra vocês também, tá bom? Então aqui eu já acrescentei a farinha e junto eu vou acrescentar o chocolate, tá? Ó, uma colher assim, ó, tá vendo? Uma colher cheia de chocolate já vai ser o suficiente aqui pra essa receita. Se fosse uma receita maior, vai mais chocolate, tá? E aqui a água, como eu sempre falo pra vocês, eu coloco ela por olhômetro, mas é aproximadamente 50 ml ou um pouquinho mais de água, tá bom? Então aqui eu vou colocar pra bater, vou bater na velocidade mínima até a média. Não precisa chegar até a máxima não, tá? É só pra misturar bem os ingredientes. Pronto, pessoal, bati aqui, ó, bem rapidinho, só pra misturar um pouquinho. E aí grudou aqui, ó, na lateral, não sei se vocês conseguem ver. Então eu vou vir soltando aqui, ó, o que grudou da lateral. E já vou acrescentar aqui pra bater também o fermento, tá bom? Aqui é meia tampinha de fermento, eu fico medindo pela tampinha, mas é a mesma coisa da colher, tá bom? Então aqui eu coloquei meia tampinha de fermento, mas você pode colocar meia colher de fermento, tá bom? Que dá certo também. Então aqui eu vou colocar pra bater novamente. Pessoal, já bati tudo, tá? Tô acrescentando aqui já na minha assadeira. Ó, essa quantidade de chocolate que eu passei pra vocês, a massa fica assim, ó, bem pretinha, tá bom? E não fica amargo não, tá? Em questão de sabor, fica na medida certa, tá? Então a quantidade é bem certinha mesmo, tá, gente? Que eu passei pra vocês. Então, ó, coloquei aqui. E agora, pessoal, eu vou bater uma massa branca também, usando a mesma farinha de trigo, porque eu tenho uma encomenda de um bolo de chocolate e uma de massa branca. Então, pra mim já continuar testando essa farinha, eu vou fazer na massa branca também. Porém, eu não vou gravar fazendo, porque já tem vídeo aqui no canal, né, vários vídeos. E a intenção aqui do vídeo de hoje é a massa de chocolate, tá bom? Mas aí depois, quando já tiver assado, eu mostro pra vocês o resultado das duas massas. Essa massa de chocolate que eu acabei de fazer com vocês e a massa branca que eu vou fazer agora, tá bom? Então daqui a pouco eu já volto aqui mostrando pra vocês o resultado final. Bom, pessoal, já estou aqui com as duas massas prontas, tá? A massa de chocolate eu preparei ela junto com vocês e, como eu disse, preparei também uma massa branca, tá bom? Essa massa branca já tem 2 vídeos aqui no canal ensinando passo a passo e já também tem vídeo no canal testando farinha fazendo essa massa aqui, tá bom? Então o foco mesmo é a massa de chocolate, tá bom? A massa de chocolate, ela não cresceu tanto como a massa branca, tá bom? Foi legal fazer a massa branca também, pra gente já comparar um pouquinho entre uma e outra. Acredito eu que a massa de chocolate, ela tenha ficado um pouquinho mais pesada e aí ela não cresceu tanto. Já a massa branca, como ela é uma massa neutra, ela, né, ficou mais leve e cresceu mais. Eu acho que seja isso, tá? Mas as duas massas estão super fofinhas, tá? Elas ainda estão super quentes, eu acabei de tirar do forno, tá? Então, ó, elas estão super fofinhas e realmente deu certo, tá bom? Então, essa farinha de trigo aqui, ela é boa, tá? Pra fazer essa massa branca aqui, é que eu não gravei pra vocês. Mas a massa ficou super clarinha, sabe? Bateu super bem, não ficou com nenhum gruminho, nem nada. Ela bateu super bem e ficou uma massa super clarinha, gente. Adorei, ficou até mais clarinha
do que a massa do que quando eu faço com a farinha de trigo, que eu já tô acostumada a usar, tá? Essa massa aqui ficou bem melhor, tá? Ela é uma farinha de trigo bem soltinha, bem branquinha, muito boa mesmo, tá? Então, se você encontrar essa farinha de trigo aí na região onde você mora, pode comprar sem medo, pessoal, porque é uma farinha muito boa, tá bom? E como eu disse, o preço dela, pelo menos aqui, todas as vezes que eu vi, ela se compara mais ou menos ao preço da farinha de trigo Dona Benta, tá? É mais ou menos na mesma faixa aí de valor, tá bom? Mas vale a pena, pelo menos, para vocês comprarem e testar, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.